Olá, turma. Meu nome é Vitor e junto com meu parceiro Douglas, nós preparamos esse vídeo para a aula de Geopolítica sobre o Nicholas Spykman. Nicholas John Spykman foi um geógrafo e geoestrategista de grande influência nos Estados Unidos, nascido em 13 de outubro de 1893 em Amsterdã, Holanda. Sobre sua formação, Spykman estudou na Universidade de Tecnologia de Delft e na Universidade do Cairo, no Egito. Ele também trabalhou como jornalista e como assistente diplomático para Holanda, no Egito e nas Índias Orientais holandesas. Na década de 1920, Spykman foi para os Estados Unidos para fazer doutorado na Universidade de Califórnia. Em 1921, ele concluiu o seu bacharel. Em 1922, concluiu o seu mestrado. E, em 1923, concluiu o seu doutorado. O tema de sua dissertação, que ele posteriormente revisou para publicação, foi George Simmel. Nos anos de 1923 a 1925, Spykman foi um instrutor de ciência política e sociologia nessa mesma universidade. Em 1925, ele conseguiu uma vaga de professor assistente em Relações Internacionais na Universidade de Yale, sendo que em 1928 conseguiu o cargo de professor titular e também a cidadania estadunidense. Em 1935, Spykman tornou-se presidente do departamento da Universidade em Relações Internacionais e cofundador do Instituto de Estudos Internacionais de Yale. Tornando-se seu primeiro diretor, ele permaneceu no cargo até 1940, quando teve que abandonar devido a problemas de saúde. Em 26 de junho de 1943, Spykman faleceu em New Haven, vítima de câncer. Spykman publicou 2 livros sobre políticas externas. O primeiro, America, Strategy and World Politics. O segundo, The United States and the Balance of Power, publicado em 1942, próximo à entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Nessa obra, Spykman argumenta sobre o equilíbrio de poder e critica a política isolacionista estadunidense, que contava com a proteção natural dos oceanos para a defesa do país. Segundo o autor, essa política estava fadada ao fracasso. Com isso, queria prevenir os Estados Unidos de se retirarem de conflitos, como era sua tendência após a Primeira Guerra Mundial, para assim manter o seu equilíbrio e controle do poder no mundo. Um ano após sua morte, foi publicada sua obra mais famosa de título A Guerra da Paz. Nessa obra, Spykman apresenta sua estratégia, no qual dizia que a política na Eurásia afeta diretamente a segurança dos Estados Unidos. Spykman viveu em uma época de conflitos, em que os intelectuais e estrategistas estadunidenses estavam alarmados com a ascensão do nazifascismo na Europa e discutiam o futuro e qual seria a melhor política externa que deveria ser adotada pelo país. Essas discussões provocaram uma cisão entre esses estrategistas, onde, de um lado, ficaram aqueles que defendiam a velha política isolacionista e, do outro, ficaram aqueles que acreditavam em uma política mais determinista, mais intervencionista. Spykman era dessa corrente mais determinista. Para ele, a estratégia maior do Estado era sua política externa e não suas defesas naturais. Spykman foi adepto do realismo político em relações internacionais e também era intervencionista na política estadunidense. Ele critica o fato de que as linhas de defesa
dos Estados Unidos estavam apenas fixadas no Ocidente e afirma que essas linhas de defesas deveriam avançar sobre o continente eurasiano, como por exemplo na Europa, no Oriente Médio, nas Coreias, no Irã. Spykman critica Mackinder por subestimar o poder aéreo, que na época em que foi escrita a teoria do Heartland, o poder aéreo não era tão desenvolvido. Spykman também afirma que quem detém o poder sobre o Greenland é que detém o controle geopolítico mundial. A principal teoria de Nicholas Spykman foi a teoria do Greenland, que também foi conhecida como estratégia de contenção. Essa teoria serviu como base para a política de segurança estadunidense após a participação do país na Segunda Guerra Mundial. Contrariando os políticos isolacionistas, Spykman dizia que, nessa teoria, os Estados Unidos deveriam intervir na Europa e na Ásia, pois, caso contrário, sua segurança seria comprometida no futuro, e assim poderia sofrer invasões dos dois hemisférios, ocidental e oriental. Spykman argumentava que a posição natural e privilegiada dos Estados Unidos, que ficava entre dois oceanos, e sua condição hegemônica no continente americano não era mais um fator determinante para garantir a segurança do país, devido ao desenvolvimento da tecnologia bélica. Com a teoria do Greenland, Spykman demonstrou que para garantir a segurança do país era necessário não apenas considerar os fatores geográficos para sua defesa, mas também expandir sua política de defesa para fora das fronteiras estadunidenses. Essa expansão seria garantida graças à supremacia bélica, terrestre, naval e aérea dos Estados Unidos. A teoria do Greenland é caracterizada como uma política de controle periférico e também no intervencionismo dos países localizados dentro da zona do Greenland. A zona do Greenland se via como uma zona de controle e de contenção do poder dos países que faziam parte do chamado Heartland, que também é conhecido como Coração do Mundo, que foi proposto por John Mackinder. Diferente de Mackinder, para Spykman, o poder não está no controle do coração do mundo, do Heartland, mas sim o verdadeiro poder está em cercar os países do Heartland. Sendo assim, cabia aos Estados Unidos o objetivo de construir e fixar bases aéreas e militares no Atlântico Norte e no Pacífico, cercando os países do Heartland. Esse cerco possibilitaria aos Estados Unidos viabilizar ações ofensivas ou defensivas caso a segurança e ou os interesses da nação estivessem ameaçadas. Para Nicholas Spykman, nenhuma mudança de poder dos países do Greenland poderia ser ignorada, pois essas mudanças poderiam ameaçar o poderio estadunidense, possibilitando o fortalecimento e surgimento de potenciais rivais. Com base nisso, a estratégia estadunidense se deveria em duas linhas. A primeira linha seria uma linha defensiva, com a construção e fixação de bases militares no Atlântico e no Pacífico. A segunda linha seria uma linha ofensiva, onde as tropas americanas cercariam as duas extremidades da Ásia, e se no caso de algum país tomar conta da Eurásia, tomar conta do poder, da Eurásia, os Estados Unidos poderiam agir intervindo diretamente naquela região. Após a Segunda Guerra Mundial, devido à importante participação da União Soviética contra o nazismo, o mundo passou a observar a União Soviética como uma alternativa ao modelo político e econômico estadunidense.
Isso gerou um conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética. Esse conflito acabou por polarizar o mundo em duas frentes ideológicas. A primeira frente era socialista, liderada pela União Soviética, e a segunda frente era capitalista, liderada pelos Estados Unidos. Ambos os países líderes investiam em estratégias políticas com o objetivo de alcançar a hegemonia da influência política no mundo. E para alcançar esse objetivo, ambos os países precisavam utilizar recursos econômicos, tecnológicos e bélicos. Podemos perceber isso na corrida espacial e bélica travada pelos Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria. Apesar de não ter vivido até o final da disputa da Guerra Fria, Spykman já tinha proposto ideias para combater a influência soviética no mundo. Ele defendeu uma aliança anglo-americana para balancear o poder na Eurásia. Sua política de aliança foi efetivada quando, após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos protegeu e ajudou na reconstrução da Alemanha, a fim de afastar a influência da União Soviética sobre esse país e impedir que uma união entre Moscou e Berlim acontecesse. Nicholas Spykman dizia que se essa união entre Berlim e Moscou acontecesse, criaria um poder capaz de invadir o hemisfério sul, ameaçando fortemente os Estados Unidos. Além da Alemanha, os Estados Unidos agiram estrategicamente na reconstrução e proteção do Japão, com o objetivo de assegurar que a China não exercesse poder no arquipélago japonês. Um outro exemplo que podemos citar sobre a participação dos Estados Unidos nessa região próxima ao Japão é a sua influência e também participação na Guerra das Coreias, onde os Estados Unidos apoiou a parte sul da Coreia contra a parte norte, apoiada pela União Soviética. O objetivo estadunidense era impedir o avanço do socialismo apoiado pela União Soviética. Spykman foi considerado um excelente estrategista, pois suas ideias serviram de base para a criação de uma zona de contenção contra o avanço soviético nos países do Rhineland. Essa zona ficou conhecida como Cordão Sanitário e foi criada após a Segunda Guerra Mundial e também durante a Guerra Fria. Durante a Guerra Fria, essa zona foi apelidada de Cortina de Ferro. É resultado de uma aliança entre o presidente estadunidense Harry Truman e o primeiro-ministro britânico Winston Churchill, que visavam o impedimento do crescimento da influência soviética no leste europeu. Outro exemplo da Cortina de Ferro é o Muro de Berlim, que dividia a Alemanha em Alemanha Ocidental e Oriental. De um lado, a Alemanha sob influência dos Estados Unidos e de outro, uma Alemanha sob influência da União Soviética. Pensando na influência americana nos países ao sul dos Estados Unidos, Nicholas Spykman defendia que para a América Latina, a política estadunidense deveria dividir seus países em dois grupos. O primeiro grupo era chamado de Países da América Mediterrânea, que incluía a Colômbia, Venezuela, Caribe e México. Esses países poderiam se desenvolver economicamente e até politicamente, mas, segundo Spykman, sempre viveriam sob uma influência americana. Os outros países seriam chamados de ABC, Argentina, Brasil e Chile, e por terem maior influência na região, deveriam ser vigiados e, caso representassem algum risco, deveriam sofrer intervenções por meio de invasões, golpes
e até mesmo ditaduras apoiadas pelos Estados Unidos. Para a conclusão do trabalho, e diante dos fatos apresentados, é possível afirmar que Nicholas Spykman foi um geógrafo e geoestrategista de muita importância na postura dos Estados Unidos em conduzir sua política externa após a Segunda Guerra Mundial. E apesar de já terem se passado 78 anos de sua morte, a estratégia estadunidense de manter bases militares para além de suas fronteiras e sua política de estabelecer aliados, ainda hoje nos países dentro do Ringland, nos evidencia que a geopolítica de Spykman ainda se faz presente na política estadunidense. Essa postura se mantém apesar das trocas de presidentes nos Estados Unidos, republicanos ou democratas, o que nos mostra também que a estratégia estadunidense de manter o controle geopolítico do mundo é uma política de Estado e não de governo. Sendo assim, é possível afirmar que a influência de Nicholas Spykman ainda poderá permanecer por muito tempo na política dos Estados Unidos, já que o país não mostra nenhum sinal de mudança de postura em relação às suas bases militares para além de suas fronteiras e também em relação aos seus aliados. Obrigado a todos que tenham assistido esse vídeo, espero que todos tenham aprendido e gostado.